400 professores de filosofia em um encontro, isso é uma revolução institucional grande da filosofia no Brasil. Tá? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito de revolução. Né? Se eu conseguir elaborar um projeto político-pedagógico na minha escola que não seja atrelado ao modo de produção capitalista, isso é mais que revolução. Né? Isso já está apontando a possibilidade de outra sociedade. Né? E, por fim, aí, sobre a apostila, e aí eu vou me ater nessas três questões, né? A apostila, gente, eu acho, e aí eu defendo uma posição dentro da Profess, talvez não tenha dito para ninguém, mas eu acho que a Profess tem sim que fazer outra apostila para o Estado e propor como uma proposta para o Estado, né? Feita pelos professores de filosofia. A nossa proposta é essa, né? Mas como proposta também. Falando, não, ninguém é obrigado a seguir isso. E após isso, que tenha um veículo de formação integral que os professores escrevam. Né? Tem um lugar que os professores possam colocar lá o que eles estão trabalhando, como estão trabalhando, para que os outros possam formar uma rede e assim a gente veicular isso. Então, as propostas curriculares, elas dependem da autonomia do professor na sala de aula e elas têm que ser sociabilizadas, gente, entre nós. Né? Nós não podemos, sozinhos, fazer a revolução, mas juntos eu tenho certeza que sim. Obrigado. Obrigado, professor Alain. Antes de fazer encerramento, eu quero solicitar aos professores que não assinaram a lista ainda de presença, que o façam, porque isso envolve na confecção aí do certificado e a participação de vocês aqui ao encontro, tá? A esse primeiro encontro. Falar de filosofia é sempre maravilhoso, né? E principalmente, não só de filosofia, como todas as outras ciências, né? Eu, por exemplo, navegando pela antropologia, pela filosofia, sou formado em história, sou historiador, né? Mas o meu objeto de estudo é o que Chico colocou aqui ontem, que eu ia até fazer uma justificativa para ele. Eu trabalho com a morte. E trabalho com meus alunos o conceito de morte. E eu abro um dos meus textos dizendo sempre para eles, e falo sempre para meus alunos, morte, não te vaideças, não te julgues poderosos porque tu não és. Porque a única certeza que nós temos na vida é que um dia morreremos. Obrigado, professores. Obrigado, professores, e até a próxima mesa. Estou sempre lá com o grupo do Imaginário. Ah, é? E na PUC no Espírito Santo. Então não esqueçam, professores, está assinando. Eu vou chamar o professor Aldo Santos para compor a próxima mesa. E aí é a aplicação da organização da filosofia no estado de São Paulo e no Brasil. Quem vai fazer uma mediação? Foi bom, né? Aldo, se você precisar de ajuda para distribuir alguma coisa no plenário, aí você dá que eu faço isso. Eu vi você com um monte de coisa na mão. Deve ter tarefa, né? Você quer mediar? Não. Vou ajudar o Aldo. Bom dia a todos.
Meu nome é Antônio Celso, eu sou de Guarulhos e eu vou coordenar a próxima mesa. Gostaria de chamar o professor Clodoaldo, que vai ser o relator. Professor Clodoaldo. E a próxima mesa que vamos discutir a ampliação da organização da filosofia no Estado de São Paulo e no Brasil. Nós vamos ter na mesa dois professores que nós podemos dizer que são militantes, né? Não só os dois, né, Clodoaldo? Nós também, mas dois professores que podemos dizer que afirmar que são militantes da educação. Um é o professor Aldo Santos, que é de São Bernardo do Campo, professor na área de Sociologia e Filosofia, atualmente, me parece que aposentado, né, Aldo? Aposentado da sala de aula, mas não da luta, né? Um professor que já teve mandato parlamentar na vereança do estado no município de São Bernardo, uma pessoa que vem já durante um bom pares de ano trabalhando com a militância da educação na PUESP, não só na PUESP, mas como também naquelas questões que nós consideramos significativas para a educação, que é essa questão de fundo, de como é que podemos não só organizar a estrutura, mas sim também a questão da luta do trabalhador da educação. O outro é o professor Carlos Gianazzi, mestre em educação e doutor em história. Eu acredito que é importante apresentá-lo como professor, porque às vezes algumas pessoas acreditam que o parlamento, né, é mais importante do que a atividade da pessoa. Nós aqui costumamos dizer que, principalmente em relação à atividade educacional ou esse tipo de trabalho, o professor é mais importante do que o estar parlamentar, né? O professor Carlos Gianazzi, compondo a mesa aqui, que vai estar discutindo junto com o professor Aldo Santos, então, essa questão de a filosofia, a ampliação da organização da filosofia no Estado de São Paulo e no Brasil. Professor Carlos Gianazzi. Como nós temos são os dois debatedores, vamos ver como é que pode estar dividindo o tempo entre os dois, né? O professor Aldo Santos vai começar. 10 minutos. Bem, bom dia, colegas, companheiros e companheiras. Evidentemente que o debate... Só um momentinho, Aldo. Por favor, fazer o pessoal que está fora no café, né? Que não fosse fazer o café, acho que o café é uma coisa legal, mas que tenha se dar uma agilizada para vir para a nossa discussão, que não só eu, mas que com certeza é um ponto significativo, importante para a organização que nós estamos iniciando nesse encontro de hoje. E também o barulho da conversa fora acaba atrapalhando o pessoal que está ouvindo aqui. Aldo. Bem, retomando, nós, durante esses 2 dias, nós estamos fazendo um debate, digamos assim, de um nível extremamente elevado, extremamente importante, em se tratando daquilo que nós nos propusemos a fazer aqui. Quero dizer um pouco da nossa experiência na organização da Profesp e também na organização dos trabalhadores de uma maneira geral e as perspectivas que nós precisamos apontar daqui para frente. Isso é muito significativo.
Nós queremos, como alguns colegas colocaram aqui, contextualizando esse debate sobre o surgimento da filosofia que todos nós já conhecemos, mas eu tenho a impressão que pela qualidade desse plenário e dos demais colegas que aqui não se encontram, que estão na sala de aula, nós temos muito a oferecer ao conjunto dos trabalhadores e ao conjunto da classe trabalhadora. Nós precisamos, e estamos iniciando esse debate, nós vamos debater de forma profunda os mais variados conceitos que nós temos sobre a filosofia, e também nós precisamos debater a partir de que matriz de elaboração, de conceituação, que nós entendemos e expressamos o nosso pensamento filosófico. Muitos companheiros partem de um debate cronológico, tendo na Grécia como berço do surgimento desse pensamento elaborado, mas nós precisamos estar abertos a novas perspectivas, a novas leituras. Por exemplo, do ponto de vista da cultura africana, da cultura latino-americana, do mundo oriental, nós vamos abrir esse universo e ampliar esse processo de conhecimento. Isso implica, inclusive, em redimensionarmos todo o processo que nós aprendemos em sala de aula, porque muitos partem de alguns conceitos, e eu entendo que é fundamental que a categoria fundante desse debate, na minha opinião, tem que ser o trabalho. A partir dessa perspectiva e de outras, que nós precisamos começar a fazer esse debate, eu entendo que a filosofia pode, de fato, expressar, não só do ponto de vista das suas ideias, mas da materialidade da sua compreensão e da sua relação, e da necessidade de transformar o mundo em que vivemos. A Profesp, ela surge num contexto político extremamente importante. Ela não surge de forma artificial. Ela surge nos embates concretos da luta pelo retorno da filosofia, uma parte já foi dita ontem pelo professor Paulo Neves e pelo professor Celso Torrano. Então ela surge a partir desse debate concreto. Ela não é uma fabricação, uma invenção de um gabinete ou num local alheio àquilo que nós pensamos ou àquilo que nós vivemos. E eu me lembro muito bem de que em 2006 foi um momento marcante do surgimento da Profesp e da luta da filosofia, sem desconsiderar as lutas que existiram até então. Eu me lembro que nós fomos, no dia 7 de junho de 2006, nós fomos ao Conselho Nacional de Educação. Nós fomos dizer o seguinte: nós exigimos, nós queremos o retorno da filosofia de forma capilarizada. Nós achamos que a filosofia não pode ficar no pedestal que está, e nós queremos que faça parte do nosso debate, do nosso conhecimento, e a socialização desse conhecimento é fundamental. Então, nesse dia, ônibus do Brasil inteiro foram a Brasília, e nós fomos lá dizer o que nós pensamos e o que nós estávamos exigindo. E foi uma vitória importante, porque ali nós pressionamos para que, de fato, houvesse e haja, como está vendo, o retorno da filosofia de uma maneira geral. Muitos companheiros que não participaram pensam, mas como que acha que é uma dádiva? Não, tudo isso é fruto de muita luta, muita conquista, muito cansaço, passar a noite em ônibus com dificuldades. No dia 22, 23 e 24 de julho de 2007,
acontece no AMB o primeiro encontro nacional dos professores de filosofia e de sociologia. Nós tínhamos em torno de 600 professores aqui do Brasil inteiro reunido para discutir a importância da implantação da filosofia. E era um pouco do que nós ouvimos aqui, o que ensinar e como ensinar a filosofia e a sociologia. Devo destacar que esse debate, o coletivo estadual de filosofia da POSP, teve um papel fundamental nesse processo. Era o coletivo que participei, Celso e demais companheiros dessa época. Esse coletivo era de filosofia, sociologia e psicologia. E nesse encontro, algumas pessoas já fizeram um corte, tirando a psicologia de lado, colocaram o encontro de filosofia e de sociologia, e o que é mais grave, grande parte do esforço dos companheiros que fizeram esse encontro, no encontro ficaram à margem, porque outras forças políticas, de certa forma, entenderam de que algumas pessoas poderiam destemperar aquele movimento que tinha uma dimensão extremamente importante. Nós participamos desse encontro. E a revelia da coordenação daquele movimento, nós tivemos a ousadia que deve ser próprio da filosofia, assim como de qualquer disciplina. Nós tivemos a ousadia de dialogar na plenária de filosofia, representantes de mais de 18 estados do país, de dialogar sobre a importância da filosofia constituir a sua fisionomia, seu espaço de diálogo nacionalmente, porque até então nós não tínhamos. Alguns até existem, mas nós não nos sentimos representados. 2 minutos tem jeito. Então, companheiros, vejam, 2006 nós fomos a Brasília, 2007 no encontro no AMB nós aprofundamos o debate, em 2008 nós temos aprovado a lei que assegura a obrigatoriedade, e o meu sonho é um dia que a filosofia não precise ser obrigatória. Eu sonho que a filosofia um dia seja uma disciplina reconhecida, conquistada pelo conjunto dos educadores, e não precisa ser uma disciplina obrigatória, porque é inclusive um pouco incompatível com o próprio sentido da filosofia. Nós queremos uma disciplina para debater, para discutir, e não uma obrigatoriedade como tal. E também em 2008 nós organizamos na POSP o 9º encontro desse coletivo de filosofia. E nesse encontro, nós então aprovamos, nesse encontro, no 9º encontro, de que deveríamos constituir, então não foi nada por fora do movimento sindical, foi por dentro das instâncias do movimento sindical, por dentro da POSP, que nós tivemos esse debate. Então nós, nesse encontro, foi aprovado de que os professores de filosofia, a exemplo do sociólogo que tinha seu sindicato, a exemplo dos professores de história que têm suas representações, de que a filosofia deveria também se constituir enquanto uma entidade no Estado de São Paulo. Assim, nós contribuímos, de certa forma, com esse debate importante. Em 2009, nós tomou posse a primeira diretoria. Em 2010, nós tivemos uma reunião com a SEMP, com a Jussara, discutindo, já falando das apostilas, já falando da nossa preocupação do conteúdo, para encerrar. Em 2011, nós nos reunimos com o secretário de Educação, o secretário adjunto Palma, colocamos para ele as nossas preocupações, de uma maneira geral, solicitamos dele de que, assim como as outras entidades, que também viabilizasse a liberação do ponto para permitir de que os professores de filosofia, em condições de igualdade, pudessem discutir as suas preocupações cotidianas. Esse ano, nós realizamos uma atividade em maio, outra atividade em setembro, e esse terceiro encontro aqui,
O secretário, nesse particular, cumpriu o acordo conosco. Mas eu quero dizer que os desafios são enormes. Como o tempo já terminou, eu vou procurar concluir, porque é muito pouco tempo, concluir, então, nas considerações finais, para não estourar o tempo de vocês. Obrigado. Obrigado, Aldo. Só dando uma acertada no professor Carlos Gianazzi, porque a gente sempre ficava falando os títulos, né? Mas o professor Carlos, ele é professor concursado, professor e também diretor de escola, concursado, nunca se afastou, e eu considero que é uma pessoa que quem está na Zona Sul conhece, que sempre teve comprometido. Não consigo me lembrar qual foi a luta de educação que ele não teve comprometido, principalmente, né, escola pública. Professor Carlos Gianazzi. Bom dia a todos e a todas. Um prazer enorme receber vocês mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa, aqui no plenário Franco Montoro. Quero aqui cumprimentar aqui os nossos colegas da mesa, o Celso, o Aldo, o Clodoaldo, e dizer da importância da presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa, que já está repercutindo. Aqui ontem nós conversamos no plenário sobre a presença de vocês. Ela já despertou o interesse de outros parlamentares, de outros partidos, para saber qual é a movimentação existente aqui no Franco Montoro nesses 2 dias. Esta ação de vocês, essa audiência pública, esse encontro, está sendo transmitido ao vivo, vocês sabem, pela TV Assembleia, pela TV Web. O Jornal do Parlamento aqui está preparando uma matéria especial sobre esse encontro, para a TV mesmo, a Assembleia, que vai ao ar em vários horários, e o Jornal do Parlamento é transmitido para o Estado de São Paulo inteiro. E também nós pedimos, a pedido do Aldo, as notas taquigráficas. As notas taquigráficas serão disponibilizadas para vocês, para a Profesp, e serão registradas aqui nos anais da Assembleia Legislativa, ou seja, fica aqui um registro histórico da presença dos filósofos e das filósofas aqui na Assembleia Legislativa. É muito importante que vocês ocupem também esse espaço institucional. Eu sou membro aqui da Comissão de Educação da Assembleia, e nós vamos levar também essa questão, essa discussão para essa comissão, no sentido de fortalecer esse movimento, dando visibilidade para vocês em relação à luta, não só pelo fortalecimento da filosofia no ensino médio, porque, embora ela já exista hoje, ela tem que ser fortalecida, e também agora esse outro desafio, que é a implantação da filosofia no ensino fundamental. Aí é uma outra luta que vocês estão travando. Nós apresentamos aqui o projeto de lei 228, que tramita aqui pelas comissões, aí tem toda uma luta para que ele seja aprovado. Então, eu queria parabenizar vocês pela presença aqui na Assembleia Legislativa, a Profesp pela organização desse movimento, que já é um movimento histórico, aqui ao Aldo, que trouxe essa preocupação aqui para a Assembleia Legislativa, e também a professora Elisa Cristina, também, que até antes tinha nos colocado essa questão, ela fez parte da mesa, não sei se ela está presente ainda, professora Elisa, ela nos procurou colocando essa questão, mas o fato é que o nosso mandato tem acompanhado já esse tema há um bom tempo. Desde a época em que nós assumimos aqui o nosso primeiro mandato, em 2007, nós já estávamos acompanhando toda essa discussão enquanto mandato. Agora, eu, pessoalmente, como disse o Celso, por ser professor, diretor de escola, eu sempre atuei na área da educação, tanto na rede estadual como na rede municipal, e também lecionei durante muitos anos em universidades, em faculdades, tenho ainda uma carreira universitária, eu sempre acompanhei essa discussão. E tem toda essa luta histórica, vocês sabem, eu acho que isso já foi debatido aqui, e também foi debatida a importância da filosofia no currículo escolar, na área da educação básica. Vocês devem se lembrar, principalmente aqui, as pessoas com mais experiência de vida, que a filosofia já fez parte do currículo escolar, né, e ela foi retirada pelos militares, pelo regime militar, como eu disse ontem, na reforma que foi feita pelos militares, pelos generais, e no lugar da filosofia e a sociologia, as duas disciplinas
faziam parte do currículo escolar na área do ensino médio, antigo segundo grau. Elas foram retiradas e, no lugar dessas disciplinas, foram colocadas a Educação Moral e Cívica e o SPB. Vocês devem se lembrar disso. E no ensino superior, nós tivemos que aguentar durante muitos anos aquela disciplina chamada EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. Quem cursou a universidade, o curso superior até 93 ou 94, teve EPB. Em qualquer curso universitário em medicina, odontologia, história, enfim, filosofia, tinha lá a matéria de EPB. E nos anos de chumbo da ditadura, essa disciplina era lecionada por um general, um coronel, um padre, uma pessoa ligada ao regime, logicamente, ao governo autoritário. Depois, né, eles foram afrouxando um pouco. E o mesmo aconteceu no início com o SPB e Educação Moral e Cívica, que foram disciplinas que foram colocadas também nessa reforma educacional, substituindo aí a sociologia e a filosofia. Logicamente que elas entraram também, foram introduzidas no ensino fundamental, antigo primeiro grau. Eu me lembro que quando eu ingressei na rede estadual de ensino como professor de História em 1984, foi quando eu ingressei na rede estadual. Existia ainda naquela época, logicamente, essas duas disciplinas. Eu, além de lecionar História, era o professor de História que era habilitado para lecionar o SPB e Educação Moral e Cívica. E mais ainda, existia um cargo na rede estadual de ensino, que era um cargo por uma jornada, o professor ganhava uma jornada de 20 horas semanais, esse cargo se chamava Orientador de Educação Moral e Cívica. O professor era liberado da sala de aula e ele virava uma espécie de coordenador de festividades cívicas. Quando tinha o Dia da Bandeira, ele tinha que preparar os alunos para fazer a comemoração, o Dia do Soldado, enfim, República, Independência, todas essas festas cívicas. A função desse professor era organizar essas atividades cívicas, hastear a bandeira nacional todos os dias e obrigar os alunos a cantar o hino nacional e outras coisas, como organizar na época não era Grêmio Estudantil, mas Centro Cívico. Tudo isso dentro, vocês sabem, da famosa ideologia de segurança nacional, que os militares tinham como objetivo central utilizar a educação e, sobretudo, essas disciplinas para transmitir a doutrina de segurança nacional, naquele ambiente de guerra fria. Mas eu me lembro, só retornando a esse ponto, que eu fui nomeado para esse cargo de orientador de educação moral e cívica. Eu tinha habilitação, tinha que ser professor de História. Mas, para exercer o cargo, você tinha que ter um fichamento no DOPS e tinha que ter um currículo no sentido que você não tinha nenhuma passagem, né, pela polícia, política, logicamente. Como eu estava entrando no magistério, eu não tinha nenhuma passagem nesse sentido de ter participado de alguma manifestação estudantil. Mas, enfim, era um processo extremamente rigoroso de escolha desses professores de educação moral e cívica, porque os militares sabiam da importância da educação. O fato é que, depois de muito tempo, já nos anos 80, com a eleição do Montoro aqui em São Paulo, no processo já de redemocratização, isso 84, 85, a discussão volta, né?